Eu sou Rubens Francisco Luchetti e você está assistindo agora os Drops de Ricardo Quartino. Fala galera, eu sou Ricardo Quartim, o super-herói da notícia, da revista Mundo dos Super-Heróis, do blog Chamando Super Amigos e do Laboratório Espacial. E esse é mais um Drops Ricardo Quartim. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a coleção R.F. Luchetti, que já lançou os seus 2 primeiros volumes, As Máscaras do Pavor e O Museu dos Horrores. Bom, essa coleção vão ter 16 volumes e eu vou falar também um pouco sobre os próximos volumes, mas mais especificamente sobre esses 2 lançados. Recentemente, o mestre Rubens Francisco Luchetti, como é carinhosamente chamado pelos fãs, começou a relançar antigos sucessos seus pelo selo O Corvo, através do grupo editorial ACP e também pela editora Devaneio. Mas vamos falar sobre o selo O Corvo, que é a coleção R.F. Luchetti, que inicialmente estavam previstos 15 volumes, cada um deles invocando um tema específico do horror, do suspense, do policial e do fantástico. E você vai saber algumas coisas sobre os próximos volumes e também tem agora um 16º volume que está previsto aí, que foi uma surpresa para todo mundo, hein? O 16º, ao contrário dos demais que já são histórias lançadas anteriormente, será uma trama totalmente inédita, que está sendo escrita agora a 4 mãos, pelo mestre Luchetti e por seu filho também escritor, Marco Aurélio Luchetti, e terá como tema os zumbis, nada mais atual, uma coisa que você vai adorar e você vai com certeza ficar aterrorizado. Mas antes de falarmos sobre a coleção, vamos dar um breve histórico sobre Rubens Francisco Luchetti. Bom, um breve histórico porque se formos falar tudo sobre ele, vamos ter que fazer várias edições do programa. Rubens Francisco Luchetti é um dos maiores escritores ou ficcionistas, como ele gosta de ser chamado, vivos do país. Ele é considerado o pai da literatura pulp, o mestre do terror. Literatura pulp eu explico naquele Drops de Ricardo Quartim do Conan, livro versus filmes. Vocês podem assistir que vocês vão saber o que é. E ele é autor de mais de 1.500 livros, uma marca difícil de ser alcançada, e se é que alguém já alcançou ou vai alcançar algum dia. De mais de 300 roteiros para HQs, de mais de 30 roteiros para o cinema, mais de 30 roteiros para rádio, e mais de outros programas que ele fez para televisão também, e muitas coisas mais. Inclusive das HQs dele aqui, eu tenho muitas HQs que eu adorava quando era garoto, até hoje eu releio e me deleito com as histórias que ele fazia. Eu vou mostrar apenas algumas. Essa da Múmia, que era na época que a editora Block publicava as histórias da Múmia da Marvel, e depois perdeu os direitos, ele passou a roteirizar com os desenhos do Nico Rosso. As histórias não deviam nada às americanas, se é que não eram melhores, hein? Esses 2 especiais do Drácula que são sensacionais, como eu citei naquele Drops de Ricardo Quartim do Drácula, que eu falava que é o Drácula da Marvel, uma das maiores adaptações do Drácula em todas as mídias, junto com o Drácula do Rubens Francisco Luchetti, que eu considero também muito boa. Ele fez vários especiais, esses livrinhos grossos aqui, ó, que eram histórias assim muito impressionantes. Eu li, era coisas de arrepiar, coisas assustadoras.
e muitos outros especiais que ele tem aqui, de vários que ele lançou. Ele também fez durante muito tempo aquele gibi que era O Estranho Mundo do Zé do Caixão, roteirizou até a vida do Silvio Santos e uma série de coisas. É impressionante o currículo que ele tem. Inclusive, ele foi citado no ano passado no New York Times como a fábrica humana de literatura pulp vira um herói cult. Óbvio, né? Para qualquer um ser citado no New York Times. E em muitas outras matérias tem saído muita coisa dele na mídia ultimamente. Ele chegou a ganhar um Kikito no Festival de Gramado, que é o prêmio máximo desse festival. Chegou a ganhar um troféu HQ Mix na categoria Grande Mestre. Isso é apenas alguns prêmios que ele ganhou. E ele é o roteirista preferido do José Mojica Marins, que é o José do Caixão. Inclusive ajudou a criar a personalidade do José do Caixão através dos roteiros dele. É um dos roteiristas preferidos também do Ivan Cardoso, que é o cineasta que fez vários filmes, entre eles a Múmia, As Sete Vampiras, O Escorpião Escarlate, produções que também nada devem às produções norte-americanas. E é uma coisa muito bacana que está para ser lançado brevemente, vai ser uma série animada baseada nos contos do Rubens Francisco Luchetti, Fantasmagorias ou Fantasmagórias, né? Eu acho que é Fantasmagorias, e que está adaptando um livro que ele publicou, que era uma coletânea de vários contos deles, escolhidas pelo Marco Aurélio Luchetti, que é o filho dele. E o primeiro episódio, que é o Sino de Monte Belo, já tem o teaser aí para você assistir, e em breve vocês vão ter uma série animada arrepiante pela frente. Bom, fiquei aí com o teaser do Sino de Monte Belo. Se vocês quiserem acessar a página do Facebook, que é o Estúdio de Animação Graphic Cinema Estúdio de Animação, que é que está produzindo essa animação. E agora vamos, depois do teaser, falar da coleção R.F. Luchetti. Esse sino é meu orgulho. Durante toda a minha vida de ferreiro, não fiz nada comparável a ele. Seu badalar é límpido e encanta, e seu som me faz lembrar de Gina. Gina, minha adorável Gina. Parece que vai ser bem bacana essa animação, não? Bom, pessoal, mas eu tenho uma surpresa que eu fiz para vocês. Em primeira mão, vocês vão conhecer a biblioteca do Rubens Francisco Luchetti. Eu fui lá, pessoalmente, filmei a biblioteca dele para vocês verem. Ó, vou falar uma coisa, hein? Ele mora numa casa centenária e a biblioteca dele é gigantesca. É impressionante. Quando você chega lá de fora, não parece que é tão grande. Parece, eu acho que é até meio sobrenatural, que é aquelas coisas que fora é pequeno e dentro é enorme. Vocês vão conhecer. Eu me perdi lá dentro, gente. Sério mesmo. E conheço em primeira mão a biblioteca de Rubens Francisco Luchetti. Olha, pessoal, eu vou filmar aqui e mostrar para vocês a biblioteca do Rubens Francisco Luchetti. Olha só o tamanho dessa biblioteca. Olha, dá uma olhada aqui. Isso aqui é a biblioteca do mestre. Só para vocês terem uma ideia o tamanho que é isso daqui. Olha aqui, você tem mais coisa para cá. Um cômodo aqui. Opa, esse é o Marco Aurélio, que é o filho dele também, escritor, Marco Aurélio Luchetti, né? Agora aqui você tem, é muito grande aqui. Olhem só, tem mais um outro pedaço aqui para dentro, mais para cá, né? E aqui continua os corredores. Olha a grandiosidade disso. Às vezes nem biblioteca municipal, às vezes Ribeirão não tem uma biblioteca como essa. E o detalhe,
Só obras boas, livros e revistas, coisas só de qualidade. Olha o tamanho disso, olha os corredores, o tamanho dessa biblioteca. Gigantesca, fala a verdade. Ó, primeira vez que eu entrei aqui eu não estava encontrando a saída, isso aqui é um verdadeiro labirinto. Bom pessoal, agora vocês já viram a biblioteca do mestre, vamos continuar com o programa do Drops. É isso aí. When we come to see the teddy bears are here to play. O primeiro volume da coleção R.F. Luquete é Máscaras do Pavor. A trama se passa em Los Angeles em meados de 1970, quando estranhos crimes estão sendo cometidos por aparentemente ícones de filmes de horror clássicos, como Jack o Estripador, O Fantasma da Ópera, Lobisomem e Drácula. A polícia de Los Angeles fica de cabelo em pé para tentar desvendar esses crimes horripilantes, aparentemente sem solução. E como poderiam estar sendo cometidos por esses monstros de filmes de horror? E paralelamente a isso, a repórter Myrna Brandt vai investigando esses crimes à medida que eles vão acontecendo, vai investigando as pistas até chegar no final apoteótico, que é realmente uma coisa assim chocante e surpreendente. Eu não vou falar o que acontece no final para não estragar todas as surpresas, né? Mas o muito interessante desse livro é que logo no início, no prólogo do livro, você tem um evento muito grande que está homenageando os filmes de horror, que é para comemorar os 50 anos do Chinese Theatre, que tem em Los Angeles. E nesse evento vão ser 10 dias de eventos comemorando, com exibição de várias películas, com comparecimento de vários artistas, parece até assim uma festa de Oscar. E nessa exibição é como se fosse uma matéria real mesmo, você vê todos os atores daquela época chegando ali, atores, ícones daqueles filmes, diretores, e a repórter Myrna Brandt, que é a jornalista Myrna Brandt, ela vai entrevistando todos eles, vai entrevistando um por um, e à medida que eles vão sendo entrevistados, nós leitores vamos sabendo um pouco de cada um, alguns ícones que nós até nunca ouvimos falar, e é muito interessante, que é bem instrutivo, é quase como um mini documentário no início do livro. Foi uma grande sacada do Luquete isso daí. E isso já introduz a personagem principal, que é a Myrna Brandt, e ao mesmo tempo tem uma dica ali, né, que eu não vou falar o que é também, do que vai acontecer no futuro. Aparentemente uma parte ingênua, só mostrando aquilo ali para dar um início à história do terror, mas tem uma pequena dica ali que é bem interessante. E a história realmente, Luquete sabe prender a atenção com a sua narrativa, ele vai conduzindo aquilo de uma forma angustiante, principalmente naquele final, quando a Myrna está prestes a descobrir toda a realidade. Ela vai sendo conduzida num momento ali que você fica tenso, você fica sabendo, nossa, o que está acontecendo, o que vai acontecer, você fica naquela angústia, você consegue sentir o que o personagem estaria sentindo naquele momento. Uma das capacidades do Rubens Francisco Luquete é fazer você se sentir no lugar do personagem, ele faz você se sentir os medos, as angústias, e é um livro realmente muito legal, é uma homenagem aos filmes de horror clássico, que se você gostava desses filmes, você vai se deleitar dentro dessa obra. Se você não conhecia, você vai passar a gostar muito, que é muito bacana. E o Luquete realmente resgata o verdadeiro terror, que é o terror de colocar medo, que é o terror de suspense, de tensão. Não esse negócio só de cortar a cabeça, sair víscera, partir no meio. Isso daí não é terror. Isso daí pode ter até uma história de terror no meio, mas o negócio acabou se perdendo para aquele espetáculo só de carnificina. Essa obra é uma obra, quem gosta de filme de terror, quem gosta de livro de terror, vai adorar essa obra. E quem não gosta também, porque às vezes você só conhece esses filmes novos de terror, que é só carnificina, às vezes você tem uma ideia totalmente diferente do que é uma história de verdade de terror. Então, leia essa obra que você vai conhecer e vai passar a gostar do que é o verdadeiro gênero do horror.
de Rubens Francisco Luchetti. Eu dei uma pequena resumida na trama, e eu não posso falar muito também, porque essa trama dele é cheia de reviravoltas, cheia de surpresas. Se eu falar muito, vai perder a graça você ler o livro. Então, o básico é isso. Leia esse livro que você vai gostar muito, você não pode perder. É um livro que não é um livro grosso, você pode ler numa tacada só. Eu vou confessar a vocês que eu li esse livro numa viagem. Eu entrei dentro do ônibus e li ele do começo ao fim. Quando chegou no fim da viagem, eu já tinha acabado de ler o livro. É assim, você não consegue parar de ler. É muito bom mesmo. Leia As Máscaras do Pavor, de Rubens Francisco Luchetti. E agora vamos para o próximo. Vamos saber mais ou menos como é a trama do Museu dos Horrores. Vou fazer que nem esse. Eu não vou dar nenhum spoiler para não estragar a surpresa. Só para você ter uma ideia, só um pequeno assim, uma degustação, um aperitivo, para você ficar com mais vontade ainda de ler. Vamos lá ver as Máscaras do Pavor. Vamos lá, pessoal. Na trama de O Museu dos Horrores, bom, vocês podem ver que eu falei errado da última vez. Eu falei outra vez As Máscaras do Pavor, né? Mas o certo é O Museu dos Horrores, que é o segundo volume da coleção R.F. Luchetti. Até me corrigiram ali no vídeo, né? Bom, a trama de O Museu dos Horrores se passa em torno de 3 amigos, de Marcos e Ed, que são 2 brasileiros que vivem e trabalham em Londres, e de Nancy, uma garçonete que é amiga deles também, e que veio de Portugal com a mãe portuguesa e o pai inglês. Bom, na história, Marcos e Ed, eles trabalham numa transportadora. E no início do livro, o Marcos recebe um telefonema estranho para saber de uma encomenda que veio, que eram 2 caixas enormes, e a pessoa que ligava se identificava como John Clayton, e ele dizia que essas encomendas não poderiam chegar de forma alguma ao destino delas, porque senão seria a desgraça do mundo. E o Marcos fica intrigado com essa história, mas logo na sequência ele recebe mais uma série de telefonemas de pessoas diferentes. Eu não vou ficar falando cada um o que é para não perder a graça da história. E cada pessoa quer que aconteça uma coisa. Uns querem que a encomenda chegue a qualquer custo, outros não querem que a encomenda chegue. E ele fica confuso, não sabe o que pensar, até que ele comenta com seu amigo Ed que aconteceu isso. Eles resolvem então ligar para a pessoa que mandou a encomenda, e tem uma surpresa que eu também não vou falar o que é. E no início do livro, na primeira metade do livro, é uma sucessão de fatos surpreendentes, de mistérios, de coisas intrincadas, assim, é como se fosse um quebra-cabeça que você tem que ficar montando para você tentar entender o que está acontecendo. E quanto mais vão acontecendo as coisas, mais confuso você fica. Essa primeira metade do livro lembra até uma história de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. E isso tem uma razão de ser até, porque o mestre Luchetti é um grande fã de Sherlock Holmes. Ele, inclusive, até editou um livro, uma época, que tinham vários contos, uma coletânea de Sherlock Holmes, e que ele fazia alguns comentários sobre os contos. Bom, mas falando do Museu dos Horrores, o começo assim do livro é um negócio de mistério, de suspense, de investigação, que você tem que ficar investigando, você tem que ficar raciocinando. É muito legal, e ele consegue manter aquela expectativa no ar. Ele joga um fato ali, outro fato aqui, e você fica assim, nossa, o que está acontecendo, né? Aí depois, na segunda metade para frente, aí começa a entrar a história de terror, que vai ter a participação do Drácula, do lobisomem e da múmia não, desculpe, do Frankenstein, né? A gente confunde às vezes, é tudo monstro de terror. Bom, e são os monstros clássicos de terror. Não é nada de vampirinho que brilha no escuro, que brilha com luz, nada de lobisomem galanzinho que vira lobo, nada disso. São os monstros mesmo clássicos de terror, o terror clássico que nem As Máscaras do Pavor, que é o terror de suspense, de mistério, de medo. E é bem bacana, você tem de novo a mesma sensação quando você lê o primeiro livro, que você está assistindo um filme daquela época da Universal, dos monstros clássicos da Universal. E no final tem uma reviravolta, e é um final assim surpreendente, assim, né? Alguns até poderiam imaginar que o final seria isso, mas você é pego de surpresa. É muito legal. E tem uma personagem também que vale a pena comentar, que é a Vonetta, que é uma mulher misteriosa, uma mulher bonita, sensual, sexy. Ela lembra assim um pouco a mulher gato, assim, que ela usa uma roupa toda preta, né? E quem será essa mulher?
O que ela pretende com o Marcos, que ela se envolve com o Marcos no começo da história, o que ela pretende com ele, né? O que ela é? Ela é uma vampira? Ela é uma morta-viva? O que ela é? Vocês vão saber de tudo isso lendo O Museu dos Horrores, de Rubens Francisco Luchetti. É uma história impressionante, é uma história muito legal. Todo mundo que gosta de terror vai gostar, e o que eu falei também, as pessoas que não conhecem o verdadeiro terror, leia, você vai ver o que é uma história de terror, de suspense e de mistério. Então, não deixe de ler. E agora fiquem com os próximos volumes da coleção R.F. Luchetti. Então, vamos às histórias? Mas antes eu quero avisar vocês que eu não decorei não, viu galera? É uma lista muito grande para saber todos os títulos de cor. Então vamos contar com a ajuda do nosso amigo Notebook, que está aí do lado escondidinho, né Note? Bom, o terceiro volume se chamará O Abominável Dr. Zola, que é uma história que versa sobre cientista maluco. Aquelas histórias de cientista louco, aquelas coisas tradicionais de cientistas loucos que criam fórmulas, que criam coisas. E o quarto volume, como se chamará o quarto volume? Se chamará As Amantes da Senhora Powers, que é uma história estilo noir, que é aquele clima da década de 50, daqueles filmes noir, policial, de suspense, meio sombria, muito bacana. O quinto volume se chamará Os Olhos do Vampiro. É claro, vai versar sobre vampiros. E o sétimo volume, aliás, o sexto volume, a gente se perde, né? Vai se chamar Raquel, ou Rachel, que versa sobre vampirismo também. Mais uma história sobre vampiros, para quem curte vampiros aí é uma boa. O sétimo volume será O Emissário de Satã, que é sobre satanismo, aquela coisa pesada, aquela coisa de rituais satânicos, aquelas coisas assustadoras, terríveis, sombrias. Bom, o oitavo volume será Gênese, Depois do Fim, que vai versar aquelas histórias apocalípticas que falam sobre o fim do mundo, sobre o término da humanidade, o que acontece, o que vai se passar com os seres humanos. É uma história também muito legal de ficção científica. O nono volume será No Domínio do Mistério, que já é uma coisa mais assim de misticismo, aquela coisa mística de pessoas que gostam também de rituais, de magias. É uma coisa bem bacana também. O décimo volume se chamará Chez la Femme, que versa sobre mulheres fatais. Sabe aquelas tradicionais mulheres fatais do cinema de Hollywood? Aquelas mulheres fatais que são lindas, são gostosas e elas são perigosas. Elas matam por trás daquela aparência delicada e sensual. Elas são mortais. É muito bacana também. O 11º volume se chamará Uma Loura à Janela, que é uma história de detetives, assim, deve ser assim, estilo Hitchcock, aquelas histórias de investigação, de mistério, muito bacana também. O 12º volume se chamará Nasce uma Lenda. Esse daí é totalmente diferente de outros, que fala da lenda de Merlin. Você vai ver ali a lenda do Rei Arthur, o Rei Arthur, os Cavaleiros da Terra Redonda, como é que ele conseguiu se tornar o Rei Arthur, aquela história do Excalibur, e vai se versar sobre isso aí, uma coisa medieval, totalmente diferente de todos os outros temas que eu já falei. Pode ver como que a coleção é variada. E o 13º volume se chamará O Fantasma da Prima Lavínia, que é, claro, uma história de fantasmas, aquelas histórias aterradoras, de espíritos, de assombrações. Vai ser muito legal também. O 14º volume se chamará A Filha das Trevas, que vai ser uma história de bruxaria, aquelas coisas assim terroríficas, de bruxas, de rituais também. Vai ser a coisa assim bem assustadora também. O 15º volume, que é o penúltimo, vai se chamar O Fantasma de Greenstock, que vai ser um conto gótico, aquela coisa assim, naquele estilo meio sombrio, meio gótico, né? E o 16º volume, que eu já falei, vai se chamar O Lago Maldito, que vai ser sobre zumbis, que é o que eu já tinha falado, que o Luchetti está escrevendo com o Marco Aurélio, que é o filho dele. Bom, vocês viram que dá para perceber pelos temas que são histórias dos mais diversos gêneros e para todos os tipos de gostos.
Mesmo quem nunca leu isso daí, leia que você não vai se arrepender, você vai se surpreender. É muito legal mesmo, vale a pena ter essa coleção em casa. E ainda temos uma outra novidade do Luquete, fora essa coleção. Uma coisa bem interessante que eu vou falar para vocês agora. E para finalizar esse Drops, uma notícia bacana. A editora Laços está lançando agora, no começo de novembro, o livro O Escorpião Escarlate, o roteiro original, de Rubens Francisco Luquete. O livro nada mais é, como diz o próprio título, o roteiro original do filme O Escorpião Escarlate, do ano de 1990, dirigido pelo cineasta Ivan Cardoso. Acontece que na época Ivan Cardoso quis mudar uma série de coisas no roteiro ao desagrado do Luquete, inclusive o nome do personagem principal, que era o Morcego, uma homenagem do Luquete aos heróis da literatura pulp, como o Sombra, o Aranha, o Morcego Negro. E o Ivan Cardoso achou que morcego, escorpião, ficava muito bicho num filme só. E mudou isso e mudou mais algumas outras coisas também. Mas agora, finalmente, Rubens Francisco Luquete está tendo a oportunidade de lançar o roteiro original do filme, como ele sempre quis, você vai poder conhecer. E esse lançamento ia ser em 2002, mas não deu certo. Mas finalmente agora, no começo de novembro, a editora Laços está lançando esse livro. Esse roteiro, O Escorpião Escarlate, o Rubens Francisco Luquete havia escrito em 1956 para um seriado de rádio da Rádio PRA7 de Ribeirão Preto. E ele acabou transformando esse roteiro no filme, que vai virar esse livro que você vai conhecer. Leia O Escorpião Escarlate, o roteiro original. Você vai gostar muito, é uma história muito legal de aventura, de espionagem, detetive, que você não pode perder. Leia. E agora fique com a imagem da capa do livro e com algumas cenas do filme de 1990. Uma magnífica visão. Poucos têm o privilégio de ver a própria morte chegar, centímetro por centímetro. Sabe, esse engenho foi inventado por mim. Sei que não é o mais original, mas foi o que eu escolhi pra você. É uma... Você não passa de um monstro sádico! Tá pro coxo! E agora, os amigos do Drops. E mais uma vez o meu parceiro JJ Marreiro tem uma dica bacana para dar para vocês. E essa dica tem tudo a ver com o programa de hoje, hein? Olá amigos, eu sou o JJ Marreiro, quadrinista e ilustrador, e estou aqui atendendo a um chamado do nosso amigo Ricardo Quartinho, super-herói da notícia. Bem, o Ricardo me pediu para vir aqui dar uma dica de leitura para vocês, e eu escolhi o livro O Nome do Vento, a Crônica do Matador do Rei, Primeiro Dia, de Patrick Rothfuss, que é um estudioso e professor universitário na área de línguas. Bom, a história contada pelo livro é a vida de Cotter, um herói recluso, enquanto ela é narrada a um biógrafo. A cada livro, isso vai ser uma trilogia, ele conta uma parte da sua história. Nessa primeira etapa, nós vemos a infância e descobrimos a motivação de vingança desse personagem. Também acompanhamos a sua extrema necessidade e curiosidade de aprender magia, essa maneira pouco ortodoxa de entender e interagir com a natureza. Bem, eu fui chamado a atenção do livro principalmente pela capa do Mark Simonetti, que é uma capa bonita, e dizem por aí que não se vende um livro pela capa. Pode até ser, mas uma bela capa certamente instiga a sua curiosidade
para descobrir mais sobre esse livro. Agora você imagina a alegria de descobrir que essa capa belíssima esconde uma história maravilhosa, envolvente e instigante. Então, já estão disponíveis as duas primeiras partes dessa história, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio. E enquanto se aguarda a chegada da terceira parte dessa trilogia, nós recebemos a notícia de que estão sendo negociadas as maneiras de produção de uma série, um game e um filme baseado nesse trabalho do Patrick Rothfuss. Bom, tá aí a dica, O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Obrigado ao Ricardo por ter me convidado mais uma vez para participar aqui do seu programa. E o material do JJ Marreiro você encontra no armagem.com e no laboratorioespacial.blogspot.com.br. E você fica agora com o restante do Drops Ricardo Quartim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por me assistirem. Eu sou Ricardo Quartim, o super-herói da notícia. E esse é o Drops Ricardo Quartim.